Direções de Deus, reino de fé. Mateus 28, verso 1 diz assim: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como o quê? Mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias do que? De alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. Irmãos, Jesus foi morto. Você consegue imaginar o clima desse domingo? Vamos além. Será que nós conseguimos imaginar o clima daquele final de semana? Aquela sexta-feira tensa, tenebrosa, a tortura, os gritos, a dor, o olhar, a expressão de Jesus. Será que nós conseguimos mensurar o desespero de quem o amava? A dor, a angústia. Quando chega o sábado, aquele silêncio na cidade. Afinal de contas é Shabat, mas não é um Shabat comum. Muitos esperavam que ele realmente era o Messias. E de repente agora parece que a sua esperança foi desapontada, naufragou, não deu certo, não fluiu, não aconteceu. Outros estão em dúvida, será que era? O fato é que naquele sábado eu imagino que um silêncio ensurdecedor tomou conta da cidade. Aquele silêncio que dentro da cabeça das pessoas, as pessoas ouviam. Eu não sei você, mas às vezes eu sou assim. Quando a gente passa por algumas experiências fortes, impactantes, aquilo fica ecoando na nossa mente. Você também passa por isso? Quem mais aqui? Diga eu. Então eu fico imaginando naquele sábado, eles ouvindo mentalmente os gritos de Jesus da sexta-feira. Eles ouvindo os gritos da multidão dizendo: crucifica-o. Sentindo o cheiro do perfume que foi derramado sobre Jesus. O perfume que alguns discípulos questionaram a mulher que quebrou o vaso de nardo puro e ungiu Jesus. E quando começaram a questionar, essa mulher aí podia vender isso, a gente podia dar para os pobres. Jesus disse: os pobres sempre estão com vocês, mas essa mulher está fazendo uma boa ação, essa mulher está me servindo, essa mulher está se antecipando. Você vai ouvir disso hoje ainda mais à frente na mensagem. Mas Jesus diz: essa mulher está se antecipando. E quem adianta governa. Quem atrasa é governado ou escravizado. E o que ela fez aqui, o gesto dela, vai ser lembrado onde esse evangelho for pregado. Ela tem uma recompensa pelo que ela fez. Naquele dia, em Jerusalém venta bastante. Especialmente período da tarde, a gente andando ali sente aquele vento. Eu imagino o vento soprando e espalhando aquele perfume que foi derramado sobre o corpo de Jesus. E aí, às 3 da tarde, Jesus rende o Espírito, o dia vira a noite. As pessoas que criam que ele resolveria tudo agora dizem: será? Não era esse o desfecho que a gente esperava?
Não era esse o fim que a gente imaginava, por mais que Jesus tivesse alertado, por mais que Jesus tivesse falado que era necessário que ele padecesse, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, por mais que Jesus dissesse, e Pedro ainda tentou dizer, de nenhum modo isso pode lhe acontecer, quando a coisa acontece mesmo, irmãos, quantas coisas na nossa vida acontecem, a gente sabe que aquilo tinha que acontecer, mas quando acontece é um impacto muito grande. Quem passa por isso, diga eu. Sabe o que eu fico imaginando? A cabeça das pessoas pensando assim: será que a gente continua o que ele começou? Ou será que é melhor parar por aqui? Será que a gente também vai ser preso? Será que a gente também vai ser torturado? Será que nós também vamos ser crucificados e mortos? E agora o que a gente faz? A gente continua ou para? Irmãos, aí eu fico olhando, às vezes nós como igreja hoje, a gente para um monte de coisa que Deus nos chamou para fazer. Tem gente parado há semanas, há meses, há anos, e dá um monte de desculpa. Mas se lê a Bíblia, ou vai ser convencido a voltar para Jesus, ou vai ter que ser muito cara de pau de dizer que não tem nada com isso. Porque a igreja primitiva tinha motivos para dizer não dá para continuar, mas ela continua. A próxima geração, se ela chegar aí e depender de você e de mim, vai ter evangelho genuíno ou vai ter só modinha? O que a gente está deixando de legado para os nossos filhos? Vaidade em cima de vaidade? Ego em cima de ego? Disputas em cima de disputas? Porque hoje as pessoas estão se posicionando só por rivalidade. Eu vou para uma rede social para dar indireta no outro, aí o outro fala do recalque, o outro fala do não sei o que, o outro fala do não sei do que, e aí eu pergunto, o que isso tem a ver com a nossa essência? Porque eu continuo crendo que eu fui criado por Deus e para Deus, mas alguém está nessa? E onde Deus é glorificado em tudo isso? Que tipo de legado nós estamos deixando? É reino de Deus que a gente quer? Se é reino de Deus que a gente quer, nós precisamos conhecer qual é a visão dele e dar continuidade. Aquele povo, e agora, os discípulos, os que serviam, que criam, a gente continua, a gente para, a gente está debaixo da mesma ameaça, e agora o que vai ser da gente? E mais, eu fico imaginando que muitos se perguntaram, esse é o fim dessa história? Será que essa história acaba assim? Quem aqui crê que se perguntaria isso também? Eu creio que eu me perguntaria isso. No sábado eu estaria pensando, é assim que acaba? No sábado eu creio que eu estaria arrebentado de chorar e perguntando, por que Deus? É assim que acaba essa história? Irmãos, isso reflete a nossa vida. Quantas coisas nós já perguntamos para Deus, Deus, essa história vai acabar assim? É assim que vai acabar um casamento de tantos anos? É assim que vai acabar, Deus? É assim que vai acabar, Deus? Um sonho, eu comecei um negócio, uma empresa há tanto tempo, e agora estamos ameaçados de falir? É assim, Deus, que vai acabar a minha história dentro dessa empresa onde eu entrei? Eu cresci aqui dentro, eu ajudei, eu conheci o dono, o filho do dono, a empresa cresceu, e agora eu sou um número para eles, eles estão prestes a me descartar, porque agora diz que eles estão em outra vibe. É assim que acaba? É assim, Deus, que acabam esses anos de estudo. Eu estudei, eu me dediquei, eu estou aqui com o diploma na mão e eu tinha uma expectativa. Quem é que faz coisas na vida com expectativa? Diga amém. E não é errado não, a gente tem que ter expectativa. E eu tinha expectativa de quando eu pegasse o meu diploma na mão, as pessoas iam brigar por mim. Eu quero que trabalhe para mim. Não, é para mim. Não, eu pago mais. Não, aqui eu te dou uma condição melhor. Não, aqui isso, aquilo outro. Mas agora eu me formei. E eu já tive que baixar o nível daquilo que eu tinha expectativa de ganhar. Gente, o que eu estou falando aqui, eu estou falando algum absurdo? É realidade do nosso contexto ou não é? Alguém se encaixa em algum desses grupos que eu falei? Irmãos, todos nós temos alguma coisa na vida, ou várias, que a gente pergunta para Deus e que a gente pergunta até para si mesmo, será que é esse o desfecho? Depois de tanto empenho,
depois de tanta dedicação. Filhos então, os meus ainda são crianças, mas eu imagino pais, muitas vezes perguntando: Deus, esse vai ser o final do meu filho que cresceu dentro da igreja? Irmão, em nome de Jesus, que eu e você tenhamos temor, responsabilidade, juízo, para dar um bom testemunho para os nossos filhos, que eles vejam a nossa paixão por Jesus, que eles nos vejam chorando na presença de Deus, amando Jesus, rasgando a nossa alma diante de Deus, que eles vejam que a maior beleza da nossa vida, a maior paixão da nossa vida, a maior riqueza da nossa vida, a prioridade da nossa vida é Jesus, para que nunca a gente olhe para eles e os veja perdido, desviado, e venha se perguntar: foi o meu mau testemunho que fez isso? Foi a minha inversão de valores que plantou uma semente ruim na vida dos meus filhos? Eu fico imaginando pais olhando para os filhos na criminalidade, na marginalidade, filhos que cresceram ouvindo a palavra e se perguntando: Deus, esse vai ser o fim do meu filho? Esse vai ser o desfecho? Filhas, jovens, rebeldes, nós vamos sair com todo mundo, nós vamos bagunçar, nós vamos tacar o terror. Será esse o desfecho? Eu fico imaginando o sábado, foi o dia de muitas perguntas, mas de nenhuma resposta. O que fazer? Quando o nosso coração e a nossa mente estão cheios de perguntas, mas não há respostas. E por que não há respostas? Pergunta para mim, pergunta: por que não há respostas, pastor? Porque ainda não chegou a hora. A ressurreição está marcada para domingo. Sábado é dia de quem confia em Deus. Fazer o quê? Acalmar o coração, enxugar suas lágrimas, chorar mais um pouco, enxugar de novo, chorar mais um pouco, mas permanecer. Você pode dizer comigo? Diga: permanecer. Diga: esperar em Deus até que a luz venha brilhar. O sábado foi o dia de silêncio, e todos nós passamos por dias de silêncio de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: silêncio de Deus não nos dá o direito de criar respostas para nós mesmos. Anota isso, nunca mais esquece. O silêncio de Deus não me dá o direito de inventar, de criar uma resposta que eu quero, uma resposta carnal, uma resposta maligna, uma resposta egoísta, egocêntrica. Não, o silêncio de Deus deve me ensinar a confiar nele até que ele venha, a confiar nele até que ele haja, a confiar e esperar nele até que a boa obra que ele começou seja completa em minha vida e através de mim. Confie em Deus mesmo quando ele estiver em silêncio, até porque geralmente ele fica em silêncio porque ele já falou antes. Jesus já tinha avisado que ressuscitaria ao terceiro dia. Então o segundo dia é o dia de um silêncio esperado. Não é um silêncio desejado, ninguém gosta, mas ele é esperado. Há silêncios na nossa vida que já são esperados, a gente já sabe. Deus já mandou o Rogério fazer uma coisa, o Rogério não quer, ele fica perguntando e Deus não vai responder de novo, porque Deus já falou. Tem hora que a gente quer brigar com Deus, a gente acha que nós temos argumento suficiente para convencer Deus. Nós queremos que Deus se converta ao nosso padrão TikTok, ao nosso padrão redes sociais, ao nosso padrão cheio disso e daquilo, quando na verdade nós deveríamos dizer: Deus, o Senhor se agrada do que eu estou fazendo, o teu nome é glorificado no meu modo de viver. E volto a dizer, não é mensagem para fazer sucesso na terra, mas é mensagem para mudar o coração de pessoas e levá-las para o céu. É isso que eu preciso fazer até o último dia da minha vida, e eu não sei qual vai ser. Eu preciso acreditar no que eu estou falando, senão não faz sentido eu estar aqui. Eu não posso negociar aquilo que é eterno e que é imutável. A Bíblia, quem está na caminhada de Provérbios com a gente, leu 2 dias seguidos sobre não remover os marcos antigos. Quem leu isso esses dias? O que é não remover os marcos antigos? Aquilo que Deus estabeleceu como princípio. Não vem inventar a sua modinha, a nossa modinha, a modinha de hoje não vai mudar o que está escrito aqui. Não vai. Tem coisas que não dá para mudar. A gente muda o penteado, a gente muda a roupa, a gente muda a casa, muda carro, muda um monte de coisa, muda o jeito de falar.
mas a gente não muda princípios, a gente não muda o temor, a gente não muda motivação, a gente não muda valores. Está claro até aqui? Irmãos, quantas perguntas nós fizemos, quantas, e perguntas que muitas vezes ficaram, pelo menos por um tempo, sem resposta. Qual seria o futuro daqueles que criam em Jesus? Qual seria o futuro? O que o futuro reservava para eles? O que vai ser de nós daqui para frente? Alguém já fez essa pergunta? O que vai ser de mim daqui para frente? Alguém já fez? Por causa de um problema que aconteceu, por causa da perda de um ente querido, por causa da perda de um trabalho, por causa de um divórcio, a pessoa que divorciou, ou os filhos que ficam no meio do caminho, arrebentados no meio. O que vai ser de mim agora? Eu fico imaginando os discípulos de Jesus. O que vai ser de nós agora? O que a gente faz? Quem largou tudo para seguir Jesus, o que a gente faz? E agora? E agora? Em nome de Jesus, hoje Deus tem respostas para nós. E naquilo que Deus não nos responder diretamente, Ele vai nos posicionar até que a resposta seja completa. O que esperar? Eu sei de uma coisa. No domingo de manhã, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria decidiram, já que nós não temos resposta, nós temos amor. Já que ainda não temos resposta para tudo, nós temos amor por Ele. A pergunta é: o amor ainda move a igreja de Jesus aqui na terra? Será que o amor ainda move? Essas mulheres pegam e saem bem cedinho e vão ao túmulo. E a Bíblia diz que elas levam especiarias para cuidar do corpo de Jesus. A caminhada daquelas mulheres foi um misto de sentimentos e expectativas. Eu imagino que elas caminhando, conversavam, choravam, se lembravam, tinham receio do que elas iam encontrar, o corpo de Jesus todo flagelado. Eu fico imaginando que em algum momento uma delas falou: olha, ele falou que ia ressuscitar. Será que ele vai ressuscitar mesmo? Será que a gente vai chegar lá e ele vai levantar e vai falar com a gente? Mas como é que ele vai levantar todo machucado? Eu fico imaginando que no coração delas e na mente delas havia um misto de fé e de amor. Até onde a fé delas ia eu não sei, mas a Bíblia mostra que o amor delas foi a ponto de cuidar. Diga comigo: quem ama, cuida. A pergunta é: você ama Jesus? Aquelas mulheres amaram a Deus e amaram o corpo de Cristo, porque ainda que a sua fé não tivesse respostas sobre o que elas encontrariam, e às vezes a nossa fé, a gente fala assim: eu creio, mas não tem uma convicção. Alguém já passou por isso? Mas o amor, quando a fé falta, o amor precisa continuar lá. Não é o amor segundo os padrões desse mundo, não. Esse amor banal, raso, amor temporário, que é uma paixão só por coisas que acabam, por momentos, Não, o amor de verdade, aquele que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, aquele que é genuíno, que tem a sua essência em Deus, que começa em Deus e termina em Deus. Ele é alfa e ômega. Amor de verdade começa em Deus e termina em Deus. Ele não me destrói no meio do caminho. Aquelas mulheres, se nós não temos 100% de fé que Ele vai ressuscitar, nós temos amor e o corpo dele não vai ficar de qualquer jeito. Lembra que Jesus morreu às 3 da tarde da sexta-feira. Começa então um dilema: para onde vai levar o corpo dele? E de repente: não, peraí, eu tenho um túmulo que ninguém nunca usou, eu comprei, um discípulo oculto, aquela coisa, então vem para cá, traz aqui e tal. Só que não dá tempo de preparar, porque às 18 horas tem que parar as atividades, porque é Shabat, é sábado. Então eles sepultam Jesus sem que haja aquela preparação. E é aí que entra o que Jesus tinha advertido. Presta atenção aqui. Jesus falou, quando a mulher quebrou o nardo, o vaso, aos pés de Jesus, essa mulher está se antecipando. Algo vai acontecer e não vai dar tempo, mas já estou um passo à frente.
eu já estou um passo à frente. Jesus está dizendo assim, essa mulher está um passo à frente. E aí o que ela faz? Ela derrama o perfume e o corpo de Jesus vai para o sepulcro com aquele perfume, daquele jantar. Mas Maria e Maria Madalena dizem assim, nós precisamos ir lá. E vamos preparar, e vamos cuidar do corpo. Irmãos, quem é o corpo de Cristo na terra? Quem é o corpo de Cristo na terra? Nós, a igreja. A pergunta é, você ama a igreja? Ah, eu amo, pastor, o que você tem feito pela sua igreja? E eu não estou falando de denominação e placa, instituição. Eu estou falando sobre esse corpo. O que você tem feito por esse povo esse ano? Tem gente que não fez nada. E é cheio de cobranças. Tem gente que não moveu uma palha, não fez nada. E está assim, pessoal lá, está falando de mim, né? Pessoal lá, está me olhando, não sei o que, eu sei. O pessoal lá, você precisa se converter, desculpa. Mas precisa se converter. Precisa ter um encontro com Jesus de verdade. O ego precisa baixar. É muito eu e pouco ele. Essas duas mulheres foram lá, não foi por causa do eu, foi por causa dele. A igreja precisa continuar se movendo por causa dele. Eu e você vamos avançar esse ano, nós vamos nos mover, nós vamos viver algo extraordinário, inédito de Deus, se nós nos movermos por causa dele. Faltou a fé, mas não faltou o amor. Elas foram, não assim, leva uma roupa, porque ele vai ressuscitar, e aí ele precisa de uma roupa nova para sair. A Bíblia diz que elas levaram roupa para Jesus trocar. O que elas levaram? Especiarias para cuidar do corpo de um morto. Mas Deus se agradou da atitude delas, porque naquele ambiente de tamanho desespero, dúvidas, tem duas mulheres com amor, oferecendo o melhor que podem. Nós vamos oferecer o nosso amor. Coloca para mim aí, primeiro tópico. É uma pergunta que eu quero fazer para você. Você ama Jesus ao ponto de continuar servindo a Ele e ao corpo dele, mesmo quando as coisas não saírem como você esperava? Essas duas mulheres amaram. Eu queria que Jesus me desse uma casa na praia, Ele não deu. Não vou mais para a igreja não. Eu queria que Jesus mudasse o jeito dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, não sei de quem. Aí Jesus não fez. Cansei da igreja, ainda vou lá, o pessoal ainda fica falando que eu preciso ser mais firme, perguntando se eu não vou ajudar, se eu não vou servir. Aí ficam me cobrando, ter comunhão, ter isso, ter aquilo. Você ama Jesus ao ponto de servir, ao ponto de se importar com o corpo, mesmo quando as coisas não saem como você esperava? Essas mulheres amaram. Gente, essas mulheres são referência para alguém aqui hoje? Elas fizeram isso. Segunda pergunta. Oi? Obrigado. Mesmo quando suas dúvidas forem maiores que suas certezas, e até colocarem em xeque sua confiança, sua fé, mesmo quando você diz assim, eu tenho mais dúvida do que certeza. Alguém já passou por isso? Pastor, hoje eu tenho mais dúvidas do que certeza. E o que eu faço? Ame Jesus. Sirva o corpo de Cristo, porque não vai dar errado. Agora, se você se distanciar, suas dúvidas vão afogar sua fé. E muita gente hoje está desviada, dentro da igreja, fazendo número, e muitos já foram lá para fora. Assumiram o que estavam vivendo dentro da igreja. Porque não amaram. A fé, como alguém já disse, né? A fé não costuma falhar. É bom que a fé não falhe. Mas se ela falhar, a gente precisa manter o amor. Porque o amor vai ter a capacidade de alimentar o nosso coração de palavras de Deus, até que a nossa fé seja reativada. Nós já vamos chegar nisso. Olha o terceiro tópico que eu coloquei aí, são reflexões que eu fiz hoje de manhã. Pode colocar. Amamos Jesus a ponto de continuar servindo, mesmo quando nossa fé for abalada, atingida em cheio. Porque você parou para pensar que a fé de todos que criam em Jesus foi abalada? Gente, um desfecho trágico.
A fé daquele povo foi atingida em cheio. Nós amamos Jesus, a ponto de mesmo quando, sabe, eu tinha expectativa. Lembra dos 2 discípulos indo para Emaús? Quem já viu os 2 discípulos indo para Emaús? Já viu o texto? Os 2 indo para Emaús, Jesus vem e começa a andar com eles. Gente, quando nós estamos cegos na fé, Jesus vem e fala com a gente não dá crédito. Uma pessoa de Deus dá uma palavra, a gente não dá crédito. A pessoa vai para o culto, tudo que o pastor prega, a pessoa só rebate. E ainda tenta contaminar os outros. Isso é o reflexo, vigia com gente que está fazendo isso. Fala para a pessoa, desperta, porque se você não despertar, você vai se perder. Mas cuidado para você não afundar junto. Porque aqueles 2 discípulos indo para Emaús, primeiro ponto, saíram de onde Jesus mandou. Cuidado, para não deixar a posição que Jesus te deu. Segundo, eles vão conversando, Jesus chega, eles não reconhecem Jesus. Não reconhecem quem? E isso é um perigo. A gente está dando a palavra, a pessoa não reconhece. Não reconhece. O ego da pessoa está tão grande que ela não vê Jesus em nada que é falado. Tudo ela tem resposta, tudo para ela é pessoal, nada é espiritual. Terceiro, quando Jesus começa a falar com elas, elas tentam ainda convencê-lo. É gente que tenta te convencer e me convencer do ponto de vista deles. Porque ninguém desvia sozinho, todo mundo quer um companheiro para desviar junto, para se sentir mais confortável. Jesus, por isso que Jesus diz, quem não ama mais Ele do que pai, mãe, amigo, quem quer que seja, não é digno do reino dele. O que é isso? Jesus está mandando abandonar a família? Não, Ele está dizendo que em alguns momentos tem alianças que vão tentar nos atrapalhar de servir a Deus, e a gente precisa manter a nossa posição firme em Deus. Não está falando para chutar ninguém, desprezar nem maltratar, mas escolha. Às vezes a nossa fé é atingida em cheio. Sabe, aqueles 2 discípulos indo para Emaús, olharam para Jesus. Para quem que eles olharam? E chamaram Jesus de estrangeiro. Você é o único estrangeiro aqui que não sabe das coisas que aconteceram esse dia. Que coisas, Jesus, né? Sobre Jesus, varão poderoso em obras e palavras e tal, e tal, e tal, e tal. E no final, só esse detalhe. E nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel, que restaurasse, que nos libertasse de uma escravidão política, de um domínio de império terreno. Mas já é o 3º dia que isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres foram à sepultura e disseram que ele ressuscitou, que tiveram visão de anjo, e que o anjo disse que ele ressuscitou. E alguns dos nossos também falaram que viram. Eles tiveram a coragem de dizer assim, ó, ele prometeu ressuscitar, ele ressuscitou. Mulheres viram, discípulos viram, mas a gente não acredita e estamos indo embora. Irmão, está cheio de gente assim dentro da igreja. Deus falou, usou alguém para confirmar, o outro para testificar, e a pessoa ainda assim está revoltada, rebelde sem causa. O problema é que rebelde sem causa, com 14, 15 anos, se ele não for de Jesus, porque os de Jesus não são, né, Pia? A Pia está fazendo assim, pastor, aqui é tudo fé e esperança e amor. Gente, rebelde sem causa é 15, 16 anos, mas a gente pega a gente com 30, 40, 50, 60 anos, ainda quer tocar o terror. Síndrome de Peter Pan. Pelo amor de Deus. O Peter Pan é amiga do Peter Pan, Sininho. Tem gente que é Sininho o resto da vida, não cresce, não amadurece. Entrando, saindo, tá achando que é o quê? Eu sou jovem, mas eu tenho 42, filho. E a Bíblia diz que é uma honra. É uma honra. A coroa dos homens são seus cabelos brancos. Eu não estou sem coroa. Isso demora a aparecer para mim. Eu não estou, posso ser coroado mais para frente, não estou com pressa não. Irmão Adilson, glória a Deus, todo coroado. Irmão Cleomário está ali, pastor. Gente, é bonito você dizer assim, cheguei até aqui, eu tenho uma história. Para de querer viver uma vida que não é tua. Acorda, ei. É um tal de Vou falar para o Ananias. É um tal de um bando de velho querendo ser adolescente. Ridículo. Eu não estou falando sobre a gente se atualizar, gente. Eu me atualizo. Pelo amor de Deus, tá? Não é disso que eu estou falando. Deu para entender? Pastor, o senhor está falando isso aí, só estou falando de bom senso, tá? Vamos voltar para a Bíblia. Pastor, mas o que tem a ver? Tem muito, porque tem que ver por que a pessoa está assim, o que a essência dela está inclinada. Ei,
A gente precisa, pelo menos então, ter a humildade de como aqueles discípulos, quando caíram em si, que Jesus abençoou o pão na hora do partir do pão, que eles constrangeram, fizemos bobagem, era Jesus e a gente não percebeu. Depois de tudo que ele falou, não queimou nosso coração. Irmãos, nós precisamos avaliar, não é por nada não. Ontem eu estava preocupado, eu falei, Deus, o que eu vou pregar amanhã? E tem sido assim com bastante frequência. Tem dia que eu até falo, estou com uma mensagem poderosa, mas vai chegar na hora, eu começo a ficar preocupado, no bom sentido. E cada vez Deus tem dado, aí, essa mensagem, tudo isso que eu dei para você até agora, não é mensagem de hoje. E eu já vi que eu vou ficar na metade dela. O que eu ministrei de manhã, eu vou dar agora à noite só metade, para acabar no horário cedo. Semana que vem eu dou outra parte. Ou na outra, ou na outra. Mas Deus tem nos dado banquetes. Não, gente, vocês não estão entendendo, não é por nada não. E não é só comigo não, teve um monte de gente que ministrou aqui esse ano. Deus tem nos dado banquetes. Agora responde para você, o teu coração não queimou nenhuma mensagem esse ano ainda? Porque o que aqueles homens falaram, que o problema não estava na mensagem, e nem no mensageiro. Gente, pelo amor de Deus, alguém já leu sobre os dois discípulos indo para Emaús? O que um fala para o outro, não ardia em nós o nosso coração, quando ele falava, dá para pôr aí para mim, por favor? Coloca aí para mim, acho que é Lucas 20, peraí, se tiver aí em cima já põe, eu não estava no meu esboço, irmão, eu estou aqui só no mover do Espírito. Deus está falando aqui com a igreja, não é só comigo não. Eu acho que é 24, 13, põe aí para mim, por favor. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Pode ir. No caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus. Quem que diz a Bíblia? Por que a Bíblia diz o próprio Jesus? Tem outro Jesus? Não, sabe por que está dizendo? É que Jesus não apareceu transfigurado, diferente. Na Almeida vai dizer o mesmo Jesus. Porque às vezes alguém pode dizer assim, não reconheceram porque ele apareceu com o corpo glorificado e transfigurado. Não, era o próprio Jesus mesmo, aqueles que eles viram sempre, que eles andaram com ele. Bacana. Se aproximou e começou a andar com eles. Que Jesus se aproxime e ande com a gente muito esse ano, em nome de Jesus. Toda vez que a gente cair na bobagem, que isso não aconteça ou aconteça pouco, mas toda vez que a gente cair na bobagem de querer andar sozinho por conta própria, que Jesus se aproxime, ande com a gente, fale com a gente. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Gente, esse pessoal que está saindo da direção e quer acusar os outros, gente, eles têm olhado gato de botas. Por isso que eles desviam gente com eles. É fantástica a capacidade que eles têm de ser pessoas cheias de piedade, compaixão e carismáticas. Nenhum mau caráter é mau carisma. Anota isso aí. Nenhum mau caráter é mau em carisma. Ele é extremamente carismático. Porque senão ele não conseguiria corromper e dar golpe nas pessoas. Nenhum mau caráter é mau carisma. O caráter é mau, o carisma é excelente. Tem um dom para ludibriar, para envolver. E tem gente que é bom caráter, mas quando se corrompe, o carisma está lá para corromper outras pessoas. Vigie. Pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, perguntou, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias? Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Gente, Jesus avisou que ia ressuscitar, mas ainda é surpreendente. Jesus falou que estaria conosco todos os dias e quando ele se manifesta a gente fica surpreso. Jesus disse que levou sobre si as nossas enfermidades, quando ele cura a gente fica surpreso. Ele diz que perdoa pecados e quando ele manda a gente perdoar o próximo, a gente fica surpreso. Gente, pelo amor de Deus, tem um monte de coisa que não deveria surpreender a gente deveria dizer, é para isso que Jesus veio e eu creio, é para me restaurar, é para me curar, é para me
me levantar, é para ser socorro bem presente na hora da angústia, é para me animar quando eu estiver desanimado, é para limpar o meu caminho, limpar os meus olhos, é para restaurar minha visão e para me levar para o céu. Para isso, a gente ainda está se surpreendendo com o básico. A gente tinha que surpreender com novidade de Deus. Tem gente que ainda se surpreende quando é cobrado sobre servir a Deus. Estou surpreso porque que pegam no meu pé que eu deveria servir a Deus. Você está surpreso porque você não lê Bíblia. Se você ler, você vai dizer que todo aquele que foi salvo por Ele deve servir a Ele. A sogra de Pedro, quando foi curada, na hora levantou e serviu. Saulo, quando caiu cego, Jesus apareceu para ele. Aí caíram as escamas dos olhos de Saulo. Saulo levanta e vai servir a Jesus. Todo mundo que teve um encontro com Jesus serviu a Jesus. E você é a única. Eu sou a estrelinha da vida e Jesus me salvou e eu não preciso servi-lo. Ei, acorda. Ah, pastor, mas eu não quero, eu não estou afim, direito seu também. Ninguém é obrigado a ir para o céu, ninguém é obrigado a crer em Deus, ninguém é obrigado a nada, gente. Mas não tenta arrancar a página da Bíblia, não tenta criar uma outra Bíblia. Não, é aqui, está aqui. As seitas que existem por causa de comportamentos como esse. Eu gosto de umas coisas aqui, mas tem umas coisas que eu não gosto, então eu vou criar o meu jeito de servir a Deus. Por favor, enquanto fica muito caro para você e para sua família. Irmãos, o Espírito Santo está falando. Não tem praticamente nada a ver com a mensagem da manhã. Mas eu não tenho dúvida, irmãos. Eu estou num misto, vontade de pular, gritar e chorar ao mesmo tempo, por causa da presença do Espírito Santo aqui. Minhas pernas estão tremendo. Deus está falando muito claramente com pessoas aqui. Eu tenho certeza absoluta, eu não tenho a menor dúvida. Eu coloco todo o meu ministério aqui nessa mensagem de hoje. Se não é Deus que está falando com a gente. Eu estou com as pernas bambas aqui. Deus está falando claramente. Eu não preparei essa mensagem, eu não tenho essa mensagem. Zé Paulo estava de manhã, balançou a cabeça. A parte que eu tinha, que eu comecei falando, também eu não tinha de manhã. O meu esboço era outro. Eu falei daquilo que foi novidade de manhã e agora estou falando de coisas que eu não falei pela manhã. Pelo amor de Deus, não desperdiça. Por amor à tua alma e à tua família. Deus está falando muito sério comigo sobre famílias. Tem gente que se não tomar a decisão agora, vai perder filhos, vai perder casamento, vai perder a família. E eu tenho muito temor e já tenho um tempinho de ministério para não brincar com coisa séria de Deus. Eu não sou aventureiro. Quem me conhece só um pouquinho já sabe, eu não brinco de dar recado. Se eu entender que eu preciso falar alguma coisa mais direta, eu falo, sem rodeio, sem precisar fazer, sem show pirotécnico. Está dado o recado. Ninguém vai poder dizer, não pastor, por que o senhor não veio e me revelou? Foi revelado, todo mundo está revelado aqui, ó. Sorria para a foto. Tirou, revelou. Acabou. É hora de tomar decisões sérias. A gente precisa viver de acordo com essa palavra, com a Bíblia, com a palavra de Deus, e não de acordo com o que a gente gosta, com o que a gente quer. Alguém acha que Deus, um dia ele olhou e falou assim, nossa, e aí Jesus, como é que você está? Pai, Filho e Espírito Santo conversando, está aqui o Espírito Santo e tal. Jesus, você não está afim de ir na terra dar uma morridinha não? Como é que é isso aí? Eu sou Deus, eu não morro. Não, mas você vai ter que ir lá, você vai ser humilhado, torturado, mas eu sou Deus, eu não sou humilhado, mas vai ser. Alguém acha que Deus curtiu com isso? Alguém acha que Deus curtiu com isso, gente? Não. Então, está na hora da gente amadurecer. A vida não é só o que eu gosto, é o que é necessário, é o que é importante, é o que é bom. Não é todo. Quem aqui trabalha todo dia? E todo dia você acorda animado e é bom ir trabalhar? Não. Por melhor que seja o seu trabalho, tem dia que você fala, hoje eu não queria fazer nada, queria ficar em casa de boa. Quem? Aí, ó. Calma que tem gente que acaba revelando até demais. Brincadeira. O Elton levantou, a Ana falou, segura, varão. Gente, mas a gente vai porque é bom cair o dinheirinho na conta no final do mês, né? Que é bom a gente aprender um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais, enfim. A gente vai porque aquilo, sabe, a gente já tem maturidade. Ei, em nome de Jesus, eu estou falando com uma igreja que está amadurecendo na fé. Para com esse negócio de querer fazer só o que você gosta. Só o que eu gosto. Eu vou fazer o que é bíblico. O que Deus espera de mim.
Qual é a expectativa de Deus em mim em 2022? Qual é a versão do Rogério que Deus espera em 2022? Eu e o pastor estamos falando da Duda. Que linda a versão da Duda 2022. Que versão fantástica. Que Deus conserve assim nesse temor. Irmãos, nós precisamos ser o que Deus nos criou para ser. Cuidado para não se distanciar de Jerusalém. Cuidado com coisas, pessoas, desejos, sentimentos que querem te levar para longe do seu chamado em Cristo Jesus. Pelo amor de Deus. As coisas desse mundo vão ficar, a sua essência em Deus é para a eternidade. Vamos lá. Surpreendente, as mulheres contaram, né, que Jesus ressuscitou. Gente, a gente anda com Jesus e não espera que Ele faça o que Ele prometeu que ia fazer. Olha que interessante. Os caras andam com Jesus. Jesus diz que é para isso que Ele veio. E quando dizem que Ele fez o que Ele falou que veio fazer, eles ainda se surpreendem. Mas esses somos nós. Eu me surpreendo com Deus mandando eu perdoar alguém. Ainda se surpreende com Deus falando você perdoar alguém? Que Bíblia que você leu? Não, porque Deus fala para você perdoar, por favor, tá? Perdoar não é assim. Tá bom, Jennifer, eu te perdoo. Jennifer, você sabe que está assim por causa daquilo que você me fez aquela vez. Jennifer, perdoar eu perdoei, mas eu vivo com o pé atrás com você. Eu sei como é que você é, eu sei quem você é. Jennifer, se você for começar tudo de novo, não, eu perdoei aquilo lá, senão eu nem estava aqui. Ei, vira a página. Rompe o ciclo, corta. 2021 ficou, 2020, 19, 18, 17. Vamos viver tudo que Deus tem para nós de novidade. Vamos viver o que Deus tem para a gente. Não deveria surpreender ninguém. Fidelidade a Deus, amor ao próximo, perdão, graça, fé. Me surpreendi o quê? O pastor falando para a gente domingo na igreja. Você se surpreendeu com isso ainda? Você tem certeza que é da família de Cristo? Você está surpreso? Sábado que vem vai ter o trabalho de evangelização nos hospitais, Paço Municipal. Todo mundo está encorajado, estimulado, convidado, convocado aí. Nossa, me surpreendi com o pastor ainda fazendo isso. Surpreendeu. O que você pensou que eu ia chamar para ir todo mundo para o baile funk, pancadão? Ei, a gente tem que realinhar nossa visão. Vamos para o 23. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver. Dentre eles estava o Pedro, só Pedro, né? E de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Irmãos, até quando? Pode passar, por favor. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite. O caráter é bom, a visão é que está ruim. Tem muita gente boa com a visão errada. Muita gente boa com a visão errada. Cabe a nós ser firme na fé para ajudar a pessoa a recuperar a visão. Porque se a gente seguir com elas para onde não deve, além delas, na cegueira delas caírem, levam a gente para o buraco junto. Quem está entendendo? E Jesus... fique conosco esta tarde. Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, Ele tomou o pão, abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento Ele desapareceu. Já entregou a palavra. Por que eu entrei nisso aqui? Silêncio de Deus. O que eu falei? Sábado foi o dia do silêncio. Por quê? Porque Jesus desapareceu. Está atrás da pedra, dentro do sepulcro. Não tem nenhuma palavra para a gente hoje? Não. Qual palavra que tem? As que foram entregues antes. Agora é hora de permanecer. Irmão, agora é hora de permanecer. Deus tem coisa nova para fazer na minha e na tua vida. Mas primeiro permanece na palavra que você recebeu. Deus não tem dificuldade de operar milagres e maravilhas extraordinárias. Mas permaneça na palavra que Ele te deu. Estou pedindo a Deus uma palavra para a minha vida sentimental. Eu já tenho. Bambolê. Aqui, ó. Aliança. Que dentro da minha tem nome. Você não usa aliança? Toma ver. Compre. Pede para alguém semear na tua vida. Ora a Deus, Senhor, preciso de uma aliança. O que está escrito aqui na minha aliança? Está aqui, ó.
Angélica, olha que nome bonito, Angélica. A Mariazinha é bonita, mas peraí, deixa eu ver o que Deus, qual a tua direção para a minha vida sentimental, me mostra. Aí abre os olhos e está aqui, ó. Pronto, simples, resolve. Mas a Mariazinha, não está escrito Mariazinha aqui. Ah, pastor, se for com o mesmo nome pode? Toma vergonha na cara, você já entendeu o recado. Não vou ficar. É demais, né, irmão Turiano? Não precisa desenhar, não. Ai, esse mês eu não sei se eu entrego o dízimo ou não. Está escrito na Bíblia? Eu não sei. Não, mas sabe o que é? Não sei. Não inventei regra. Não criei o mundo. Pastor, dá para o senhor compreender? Eu só consigo crer no que está escrito. Não tenta me usar como base, e cuidado para não ser usado como base para alguém que quer negligenciar a palavra. Não, eu queria. Será que Deus não dá uma flexibilizada no perdão para alguém? Não sei o que. Não, meu irmão, está escrito aqui. Quando o diabo veio tentar Jesus, Jesus não negociou. Jesus disse o que? Está escrito, acabou. Está escrito, tá, acabou, está resolvido. Simples. No silêncio de Deus, permaneça no que está escrito. No silêncio de Deus, permaneça naquilo que Ele já te falou. Antes do silêncio, Ele já deu uma palavra. Quem aqui já passou por situações da vida que agora você percebe? Antes do silêncio de Deus, eu já tinha uma palavra. A gente já tinha. Às vezes a gente não deu muito crédito a ela. Por isso, irmão, tem uma coisa que eu sou chato. Eu sou. Não sou chato, não. Chato é o diabo. Ano passado eu consegui mudar, né, Bibi? Falei que eu não ia me chamar mais de chato. O diabo quase me deu uma rasteira agora. Obrigado, Bibi. A Bibi fez assim, não, pastor, você é legal. Fez coraçãozinho, faz um coraçãozinho para mim, Bibi. Aí, fala que eu sou legal. Ah, pronto. Falei que ela falou que eu sou legal e fez coraçãozinho. Eu profetizei e depois colhi. Mesmo que seja por livre e espontânea pressão. Gente, se tem uma coisa que eu prezo aqui, é que ninguém perca a palavra. É que ninguém faça mais nada na hora da palavra. Para ouvir. Por quê? Porque você e eu vamos nos deparar com alguns silêncios da vida. E a única coisa que vai nos sustentar é a palavra. Aí o cidadão, a cidadã na hora, dormiu na hora da palavra, passeou na hora da palavra, conversou na hora da palavra, fez rodinha na hora da palavra, o diabo a quatro na hora da palavra, e na hora do silêncio faz bobagem, porque não tem uma. Mas irmão, não é por nada não, aqui não está faltando palavra. Não está, não. Quando alguém vai reclamar daqui é porque tem bastante palavra. Graças a Deus, ninguém reclama aqui que aqui tem bastante pecado, que aqui tem bastante safadeza, que aqui tem um pastor malandro querendo dar golpe nos outros, que aqui tem heresia. Aqui tem bastante palavra. Permaneça, fica firme na palavra. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Alguém crê nisso? Então lê comigo, vai no 3, porque isso aqui tem que ser para a gente. 1, 2, 3. E na mesma hora levantaram-se. Não, para. É que ela mudou. É aquele lá que eu quero ler. Espera aí. Obrigado. Vai, 1, 2, 3. Disseram um ao outro. Lembra disso. Que o seu coração e o meu coração venha queimar quando a palavra for ativada ali dentro. O reino de Deus é um reino de fé e tem direções de Deus através da nossa caminhada de fé. Agora pode passar, Gabi, por favor. Que hoje aconteça isso agora. Em nome de Jesus, que aconteça isso agora. E, na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Quando que foi que voltaram para Jerusalém? Na mesma hora. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Fica em pé. Quem comanda isso aqui é Deus. Põe aí para mim os 3 tópicos que está faltando, para a gente já orar. E depois a gente vai voltar com esse Lucas 24, 33, tá? O que fazer quando a nossa fé é atingida? A fé das pessoas que viram Jesus crucificado foi atingida ou não foi, gente? Foi. Mas aquelas mulheres foram ao encontro por amor. Continua caminhando em amor. Quando a tua fé for atingida, continua servindo a Deus, continua servindo a Jesus e ao corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Quando você serve, você é curado. Quando você serve, você é liberto.
O apóstolo Raimon, quando esteve com a gente aqui no primeiro Mais Um para Jesus, ele falou algo que eu nunca mais esqueci: quem não trabalha, dá trabalho. As pessoas que mais estão reparando que tem amargura na vida são as pessoas que não estão servindo o próximo. Porque quem serve o próximo começa a olhar e dizer assim: Deus, eu tenho lutas, não vou negá-las, mas o Senhor é muito bom comigo, o Senhor tem cuidado de mim. Sabe que hora que você começa a ver de forma superlativa suas dores? A hora que você não enxerga a dor do próximo. Irmão, o que está afastando eu e você da visão do reino de Deus? O que está nos afastando da visão do reino de Deus? O que está cegando os nossos olhos? O que está nos distanciando dele? Sabe, tem gente que a fé foi atingida e a pessoa se distanciou. O que está separando? 10 virgens queriam entrar nas bodas do noivo. Jesus, na parábola das 10 virgens, ele fala de 10 mulheres que se guardaram para ir para o céu, mas 5 foram loucas e 5 foram o quê? Prudentes. As 5 prudentes encheram bastante de azeite sua candeia, suas lâmpadas, suas lamparinas, seus lampiões, como você queira. As 5 loucas eram virgens, se guardaram, queriam um noivo, mas pararam de se encher. O problema não é quando você vai direto para o mundo, é quando você continua aqui dentro, mas parou de se encher. O problema não começa quando alguém volta a viver uma vida promíscua. O problema começa quando a gente está tão cheio de si, que a gente não quer se encher de Deus. Para eu ser cheio de Deus, eu primeiro preciso fazer o quê? Qual que é a primeira coisa que eu preciso, quem não estava de manhã? Alguém aqui quer ser cheio de Deus? Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer para ser cheio de Deus? Quem falou? Você estava aqui de manhã, irmão Beto? Assistiu online? Ó, é que eu vou te grampear. Vem aqui, irmão Adilson. Vem aqui debaixo. Isso, fica aqui. Mas pode ficar em pé. O pessoal gosta de brincar, né? O pessoal perdeu o respeito, né? Vai, depois ele ora. Vem aqui perto, irmão Adilson. Gente, aqui, faz de conta, tá? Eu estou com 2 canecas. É caneca que chama isso aqui? Ou é xícara? É caneca, né? Xícara é aquela pequenininha. É que eu não tomo café, eu não entendo, gente. Eu confundo tudo, tenho medo de falar que falo errado. Aí então, para eu não errar e passar vergonha, eu já passei a vergonha aberta. É uma forma mais light. Você ri da própria desgraça. Vamos lá. Vamos ver que aqui eu tenho 2 canecas com água. E o irmão Adilson vem com muito carinho. Vai lá perto da Cibele, irmão Adilson, que ela é do seu tamanho. Vai lá. Isso. Procura alguém do seu tamanho. Isso. Mas não entrega não, filho. Não é para entregar não. Só vai perto. Não. Só fica lá pertinho dela. Isso. O irmão Adilson vai ser o mordomo fiel. Olha, presta atenção. O irmão Adilson quer me servir. O que ele quer? Eu estou com água normal. Ele está com água de coco ali. Eu gosto de água de coco. Água de coco geladinha, gente. Docinha, mas sem adoçante. Que eu já tomei. Você tem que vigiar essas barracas. Aí os caras mandam adoçante para fingir que a água... eu quero abrir na minha frente. Aí ele quer me dar água de coco. E eu estou aqui com 2 com água normal. Água normal, sem graça. Eu gosto de água, mas tá. Aí o irmão Adilson vem me oferecer uma água de coco. Me oferece. Eu quero. Tem como eu pegar? Por quê? Aí ele fala para mim: me entrega uma sua que eu te dou a minha. Fala. Não abro mão. Mas me dá essa aí. Será que você não está fazendo isso com Deus? Você está querendo aquilo que Deus tem para te entregar, mas você não quer abrir mão daquilo que você encheu a si mesmo. Estou cheio de razão, cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio tão cheio, que não consigo receber o melhor de Deus. Hoje é dia de dizer: Deus, eu renuncio isso, eu abro mão daquilo e eu participo do que o Senhor tem para mim. Obrigado, irmão Adilson. Essa é sua. É sua. Deus te abençoe. É para o Senhor. Receba em nome de Jesus, filho. Irmãos, a gente, às vezes a nossa fé é atingida em cheio. Semana que vem eu vou continuar. Gente, você não faz ideia. Essa mensagem está full. Estou doido para sapatear aqui.
eu vou aprender esse ano da mortal, gente. Nossa, eu quero dar cambalhota, no fogo. O que fazer quando a nossa fé é atingida? Sirva o corpo de Cristo. Faz igual aquelas duas mulheres. A fé que a gente tinha de tê-lo com a gente foi atingida. Mataram ele, torturaram ele. O que a gente faz? Vamos amar o corpo dele, vamos servir o corpo dele, vamos levar perfume. A gente vai perfumá-lo. Ele está morto, mas vai ser o morto mais cheiroso de Jerusalém. Irmão, nossa igreja é imperfeita, mas vai ser a igreja imperfeita mais amada, mais disposta, mais apaixonada por Jesus dessa cidade. É isso que muda. Minha família não é perfeita não, mas é a família mais amada. Minha mulher não é perfeita, mas ela é a mulher mais amada desse mundo. Alguém está entendendo o que Deus está falando com a gente hoje aqui? Atingiram minha fé. Eu casei pensando um monte de coisa. Homem casa pensando que vai ter sexo, sabe? Tem criança, então vou falar assim, S-E-X-O. E aí ele descobre que sexo é quando fala assim, o sexo do bebê é... Ai, Jesus amado, a gente fala mais do que faz. Fala muito mais. Mas o homem casa na expectativa. Aí não é tudo aquilo. Aí o que fazer quando a minha fé, que eu teria uma vida de romance, que eu e minha mulher ia parecer assim, nossa, ia correr de toalha um atrás do outro. Uhul! E não é bem assim. O que fazer quando a nossa fé, a nossa expectativa é atingida? Coloca mais amor para servir. A mulher casou, o homem abriu a porta do carro antes de casar. Entra, minha princesa. Agora ele vai saindo com o carro e fala, peraí, eu estou com a perna para fora, mas é uma anta mesmo. Demora a lesma. O que fazer quando a sua expectativa está sendo atingida? Sirva em amor. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando sobre agressão, traição, que tem coisa que tem que sair fora. Sai fora, porque aí a aliança já foi quebrada do outro lado, você não tem culpa. Tá? Claro que Deus é Deus de restauração, principalmente nos tratando na questão de traição. Mas em violência não se sujeite a correr risco não exponha a sua integridade, sua vida. Mas os meus filhos são imperfeitos, mas vão receber muito amor. Eu vou servi-los, eu vou plantar neles muito de Deus, muito de Jesus. A minha empresa é imperfeita, mas eu vou servir, eu vou entregar o meu melhor ali dentro. E se dali de dentro eu não colher, Deus vai me dar uma colheita de algum lugar. Está claro para alguém aqui? Põe o próximo. Continue amando, cuidando, alimentando. Continue se entregando a Jesus e ao corpo de Cristo, porque o reino de Deus é um reino de fé, e a fé vai ser reativada. Irmão, Deus está reativando a fé no coração de pessoas essa noite. Eu tenho isso muito claro. Restaurada. Sua obra será aperfeiçoada e completa. E é agora que a sua maior experiência com Deus vai começar. A maior. Por que agora, pastor? Porque agora você está servindo. E para terminar, o último. O reino, põe aí para mim. O reino de Deus é um reino de fé. Porque somos desafiados. E se o nível dos desafios for aumentando, a fé vai ter que superar. Em nome de Jesus, esse é o ano que você mais vai crescer em fé na tua vida. Mas você vai ter novos desafios, você já está vendo isso. Mas no meio desses desafios você vai crescer em fé e vai terminar esse ano dizendo: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Como eu cresci na fé, eu sou outra pessoa. Eu estou vivendo o reino de Deus, eu estou vivendo o governo de Deus. Eu voltei correndo para Jerusalém, eu voltei correndo para minha família, eu voltei correndo para o meu ministério, eu voltei correndo para o meu amor, eu voltei correndo para os meus sonhos. Volta correndo para aquilo que te fez sonhar, porque Deus não desistiu de você. Feche os seus olhos, vamos orar.